Olá, eu sou a professora Jacimar e vou estar ministrando a disciplina de História. O conteúdo da nossa aula hoje é os astecas para o primeiro ano do ensino médio. Os astecas estavam localizados na atual cidade do México hoje. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Aqui nós podemos observar que o Império Asteca ele estava entre o Golfo do México, né, e o Oceano Pacífico. E eles vão chegar aí por volta do século XIV, tá bom? E aí depois eles vão fundar a capital do Império. Então, onde estavam localizados os astecas? No sul do México. Ao próximo slide. Nós temos aqui a capital do Império Asteca, tá? E aí nós podemos olhar a engenharia que esse povo tinha. Era um povo que tinha um conhecimento além do seu tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem? Nós temos os templos, né? Temos as pirâmides e o interessante é que ela estava situada em cima de um lago, né? O lago Texcoco. Então, nós vemos aqui que eles chegaram, como eles estavam arrodeados de água, né? Eles vão desenvolver uma engenharia e vão fazer construções em cima da água, em cima do lago. Então, os astecas, eles viveram onde corresponde à cidade do atual México, né? Eles tinham uma organização extremamente estratificada, extremamente rígida, né? E aí eles vão ter a figura de um imperador. Esse imperador era considerado uma divindade para esse povo. E aí esse imperador também seria o chefe do exército. Vamos ver o que o slide fala um pouquinho? Eles eram um povo guerreiro, né? Viveram o seu apogeu entre o século XV e o século XVI, e era um povo que tinha a agricultura como base. Mesmo no seu apogeu, mesmo sendo guerreiro, eles praticavam e cultivavam a agricultura. E aí eles vão cultivar essa agricultura de uma forma extraordinária. Como assim, professora? Que a senhora disse que a cidade era acima de um lago. Eles vão desenvolver uma arquitetura, uma engenharia para poder utilizar essa estrutura que eles tinham. Então, eles vão fazer plataformas, e essas plataformas são chamadas de chinampas. Olha só a imagem ali da gente ver a questão da agricultura deles cultivando, né? Então, nessa imagem que a gente vai aprimorar mais lá na frente, a gente vê que era um povo muito criativo. E aí o Império Asteca, ele tinha quase 500 cidades, né? E ele vai viver, assim, um período conturbado. Por quê? Porque eles viviam muito da rivalidade. Vamos ver o que o slide fala. O Império Asteca era formado por quase 500 cidades, num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. E aí vai ser quando Hernán Cortés vai chegar, né, nessa área e vai aproveitar-se dessa situação. Aqui nós também temos uma imagem das pirâmides, né? Da questão da arquitetura dos astecas. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos a divisão social dos astecas, né? A gente pode observar que nós temos o primeiro escalão, que é a figura do imperador, que é os nobres, né? Depois nós vamos ter os comerciantes, os camponeses, né? E aí nós temos uma legenda para cada uma dessas classes. Vamos ao próximo slide que a gente tem bem nítido. Então, a sociedade asteca, ela estava dividida de forma hierárquica. O que é isso? De cima para baixo, tá? Então, nós temos a nobreza, né? Depois nós temos os artesãos, os camponeses e, por último, os escravos. Aqui é onde se pratica a agricultura, né? Como eles desenvolveram, que eles faziam, né? Canteiros com madeira e depois colocavam o adubo e desenvolvia a agricultura, tá bom? Vamos ler um pouquinho? Os astecas superaram as dificuldades de plantio na região com um sistema chamado de chinampas. Sobre esse lago, os astecas demarcavam canteiros delimitados por estacas fixadas no fundo do lago. No interior dos canteiros, eles depositavam camadas de lama suficiente adubadas e nela praticavam o cultivo de vários produtos. Então, nós temos aí, vendo que a escassez de terra fez com que eles se apropriassem da natureza de uma forma, né, produtiva. Aqui nós temos a economia. Como que era a economia dos astecas?
Havia o pagamento de tributos, eles também, como nós já falamos, tinha a questão do cultivo da agricultura e alguns produtos, né, que eles cultivavam nessas chinampas era o quê? Era o cacau, era o milho, né, a abóbora e também eles desenvolviam o comércio. Nós temos aqui uma imagem que retrata os carregadores, né, praticando esse comércio e também os artesanatos com confecções de cestas e outros produtos, né? E além da agricultura, eles praticavam a pesca, né? Faziam potes, cestos. E o interessante é a gente falar que eles tinham uma moeda de troca. E olha só o que que era. Era a semente do cacau. Vamos ver aqui o que que fala? A economia funcionava na base de troca de produtos, pois as sementes de cacau eram usadas como uma espécie de moeda, né? Muito interessante. E aí nós temos a questão da religião. Como que era a religião dos astecas? Era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses deles, eles cultuavam o deus do sol, o deus da lua, o deus do trovão, então eles acreditavam na divindade da natureza. E a religião dos astecas era, aos nossos olhos, ela era um pouco complexa. Por que um pouco complexa? Porque eles faziam rituais com sacrifícios humanos, né? Nessas imagens aqui nós podemos observar. Então, assim, eles faziam isso para agradar os deuses dele. E quando acontecia a questão de uma grande colheita, na crença deles era porque eles tinham sido abençoados fazendo a oferta desses sacrifícios. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos uma síntese. Vou ler um pouquinho, vamos ler um pouquinho? Como que era a política? Era militarizada e teocrática. Militar porque usava o poderio, né, para exercer sua força sobre outras cidades, né, e teocrática porque acreditavam no poder divino que o imperador representava os deuses na terra, tá? O imperador era escolhido dentro de uma mesma família, nós já sabemos que é uma sucessão hereditária, né? E ele era o chefe supremo, ele quem mandava em tudo, ele quem comandava. E a sociedade dele era como, professor? A sociedade era de parentesco, né? Era o clã, era derivado de uma família. E aí eles usavam a terra em forma coletiva, né? Quem usava a terra em forma coletiva? O imperador, o sacerdote, comerciantes e camponeses. Os escravos, né, e camponeses, eles pagavam impostos ao Estado, tá bom? Pagavam como? Em prestação de serviço. E quem eram os escravos? Os escravos eram prisioneiros de guerra e trabalhavam nas terras e também podiam ser libertos, tá bom? A religião, como já foi falado, era politeísta, né? Tinham que zelar pela harmonia dos povos, tá? Pela aquela harmonia para poder ser agraciado com a divindade dos deuses, tá? Então, eles faziam sacrifícios, né? Sacrifícios humanos para ser honrados, tá? A arquitetura. Nós vemos que há uma construção de pirâmides, uma arquitetura para além do seu tempo, belíssimas, né? Eles tiveram a contribuição também na astronomia, com a criação do calendário, a escrita deles também, né? E eles tinham duas escolas, uma com viés sacerdotal e outra com viés do ensino comum. Agora nós vamos à atividade. A civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde ao México, ao Caribe, ao litoral do Pacífico dos Estados Unidos, ao Peru ou à Venezuela. Ao México, né? Nós vimos lá que ela estava localizada no sul do México, na atual cidade do México, tá bom? A segunda questão, o que são chinampas? Plataformas flutuantes onde os astecas plantavam, principal moeda do Império Azteca. Os chamados chinampas são os guerreiros do Império Aztecas. Chinampas, da língua dos astecas, significava homem branco, ou chinampas eram as moradas dos deuses cultuados pelos astecas. O gabarito diz que a resposta correta é a letra A, plataformas flutuantes onde os astecas plantavam, né? Vamos voltar lá no slide para a gente frisar. Vamos observar, né? Então, isso aqui é chamado de chinampas,
onde as pessoas plantavam, onde eles desenvolviam a agricultura. Tá certo? Então, a escassez de terra fértil fez com que esse povo conseguisse sobreviver utilizando seu raciocínio, utilizando dos meios da engenharia daquela época, né? A gente vê ao fundo aqui várias plantações, são a retratação daquela época. E aí você não pode deixar de acessar a nossa plataforma, né? A nossa plataforma eduque.ac.gov, para você poder aprimorar os seus conhecimentos. E até a próxima!